Vou falar sobre Edward Hopper, artista americano, um artista moderno americano. Os americanos gostam muito dele, entendeu? Porque a arte dele é toda focada na sociedade americana dos anos 20 dos anos 20 aos 60. Vou começar aqui. A formação dele, principal, assim, foi como ilustrador. E isso foi muito importante aí na carreira dele, porque vocês vão ver nas pinturas dele que ele parece que está contando assim, uma história, você fica querendo saber, entendeu, mais sobre aquilo. Realmente é uma pintura que leva você a uma história. Então, essa formação dele como ilustrador contribuiu muito para a pintura dele mais tarde. Tá? Ele sofre influência do impressionismo no início da pintura dele. Ele retrata com uma pintura realista a sociedade americana dos anos 20 aos anos 60, como eu disse para vocês. Ele pinta utilizando contrastes como luz e sombra, interior, exterior, usa muitas janelas, civilização e natureza. Ele utiliza postes, trilhos de trem, postos de gasolina, isso para mostrar a civilização. Ele utiliza as cores com baixas tonalidades e também cores saturadas. As paisagens urbanas, como construção enormes, são construções enormes e solitárias. Muitas vezes ocupam todo o plano pictórico. E as ruas, muitas vezes, vazias. As figuras são recortadas, tem uma perspectiva assim, inesperada, assim, que você não espera. Isso tem muita influência de Degas. Como eu disse, ele teve influência do impressionismo, não só na pintura, mas também nessa parte de composição, que foi Degas que influenciou muito ele. Agora, os sentimentos de solidão, isolamento, incomunicabilidade, silêncio, melancolia, são passados através da sua pintura. Eu, antes de mostrar assim, as pinturas, eu peguei várias pinturas dele, mas eu gostaria de contar um pouco a história dele, né? A vida dele, sobre a vida dele. Eduardo, aí eu escrevi Hopper com 2 Os, mas é com 2 P's, não tem esse 2 Os, não. E eu não consegui consertar. Nasceu em Nyack, estado de Nova York, no dia 22 de julho de 1882. Aos 5 anos, ele gostava já de desenhar. E aos 10 anos, ele já assinava seus desenhos. Ele era muito bom desenhista. Após a escola secundária, ele vai estudar na Correspondence School of Illustration de Nova York. E depois, na New York School of Art, onde ele se aperfeiçoa no grafismo, né? Que é justamente essa parte de ilustração, e depois ele vai para a pintura. Ele, de estudo, assim, em escola, só foi essa mesmo. Depois, ele como gostava de pintura, ele pintava muito ao ar livre. Ele, quando terminou os estudos, em 1906, ele tinha 24 anos, ele vai para Paris. Aí visita aqueles museus todos, né? E entra em contato, então, com as pinturas, com a pintura impressionista. E ele começa a pintar ao ar livre. Tá? Nessa mesma viagem, ele vai a Londres, Amsterdã, Berlim, Bruxelas, sempre visitando museus, né? E quando ele regressa a Nova York, ele vai trabalhar numa agência de publicidade e continua pintando ao ar livre. Tá? E ele trabalha como ilustrador de revistas também. E era um trabalho que ele detestava. Tá? Apesar de ele ser ilustrador, ele não gostava. O que ele queria era pintura, a qual ele se dedicava nas horas livres. Aqui tem umas ilustrações dele. Em 1908, ele expõe pela primeira vez na exposição de desenho e pintura de artistas contemporâneos americanos, em Nova York.
Aí que vocês podem ver, ele expôs essas duas pinturas e aquela primeira que estava lá, que eu mostrei para vocês também, uma paisagem de Paris, né, da França. Aí vocês vão ver essa característica bem impressionista, as pinceladas, a luz, é uma pintura impressionista. Ah, eu voltei, foi demais. Tá. Aqui, como ele começou a vida, como eu disse, na pintura de impressionismo, né? Teve influência do impressionismo, então nós temos aqui algumas pinturas dele nessa época. Aí temos Notre-Dame de Paris, Ponte do Carrossel do Nevoeiro, Escambau em Marcha. Aí já tem também aquele corte, né? Que a gente vê muito de Degas cortando a imagem, a ponte também aqui cortada, mas a pintura ela é impressionista. Em 1909, ele foi de novo a Paris, onde fica por 2 meses, e pinta de novo a margem do Rio Sena. Em 1910, ele apresenta a pintura Louvre numa trovoada. Então, aqui nós temos o Louvre, né, com trovoadas em cima, né? Tem aqui uma nuvem, né? E ele vai pela terceira vez e última vez à Europa, indo de novo a Paris, aí vai a Madrid, a Toledo, e na volta em Nova York, ele continua ganhando a vida como ilustrador e pintando ao ar livre. E aí você vê que aqui tudo está ainda no impressionismo, e ele consegue, em 1902, ele expõe essas telas aqui abaixo, né? Que é Riverboat, a Taberna e Passeio no Mar, e ele consegue vender esse quadro aqui, né? Essa tela, essa pintura, Passeios no Mar, por $250. Foi a primeira pintura que ele vendeu. Aí ele muda-se, então, para o seu ateliê em Washington, em Washington Square North, isso é a rua, né? Em Nova York, onde vai viver até morrer. Ele não sai dessa residência. Aí, em 1914, ele expõe nas galerias Montrose, Nova York, o quadro Estrada do Maine, onde podemos ver umas características das suas futuras obras. Você vai ver aqui, ele põe muito poste, né? São postes que significa para ele, né, a civilização. Então, ele pinta aqui uma paisagem e coloca esses postes, que é justamente o contraste da civilização com a natureza. Aí, em 1915, ele expõe no Clube McDowell, Noite Azul, de Esquina em Nova York. Esquina em Nova York está no outro quadro. Aqui ainda tem uma influência francesa, né? E as figuras... ele não costuma botar tantas figuras na tela dele, vocês vão ver mais tarde a pintura dele, mas ele põe aqui uma figura solitária, e o interessante é que ele põe um cigarro na boca um guarda, um policial, né? E tem aqui na boca do palhaço e na boca desse senhor aqui. Então, é como se ele estivesse assim, contando uma história. Você fica pensando, o que será que está acontecendo aí dentro disso, né? Porque os quadros, as pinturas do Hopper é muito interessante, porque ele faz com que a gente entre dentro da pintura, a gente viaja dentro da pintura dele. Aí você começa a imaginar uma história. Né? O que será que está acontecendo? É como se você estivesse observando, né, o que está acontecendo ali. Esse é o Esquina em Nova York, que ele apresentou naquela exposição.
Esse quadro já tem bastante coisa da pintura dele. Você vê, prédio cortado, tem essas figuras de preto. E quando eu estava olhando essas figuras, eu me lembrei até de um vídeo que tem umas figuras andando com o celular na mão. Eu não sei por que me remeteu isso, sabe? As pessoas tudo olhando o celular. Mas não, naquela época não tinha celular, né? Mas esse aí já tem um clima, apesar de não ser ainda quando ele começa a mudar o estilo de pintura dele, mas já tem bastante da pintura, do estilo dele. E aqui esse Yonkers, que é totalmente uma pintura com influência do impressionismo francês. Você vê que foi 3 anos depois, né, de Esquina de Nova York. Quer dizer que ele ainda não estava, ele ainda tendia para o estilo dele, que ele vai vir no futuro, e para a pintura impressionista. Ele ganha o primeiro prêmio num concurso de cartazes sobre guerra, o cartaz Esmaguem Uno. Foi um primeiro sucesso como desenhista publicitário. Quer dizer, profissão que ele detestava. Foi com esse cartaz aqui, ó, que ele ganhou um prêmio. Agora, aqui, nós temos 2 aquarelas dele, que é de 1906 e 1907, essa aqui é 1906, que mostra bem, vocês vão ver as pinturas dele adiante, como ele já tinha, naquela época, essa questão do exterior com o interior, né? Olhar pela janela, a figura olhando pela janela. Isso aí é bem característica das pinturas dele no futuro. Esses homens aqui sentados, né? essa aquarela que é uma ilustração, né? Você vê que eles tem um garçom, mais 2 homens, né? Eles não se comunicam, eles estão na mesma mesa, mas estão totalmente no outro mundo, né? Totalmente, isolamento aí total. Isso a gente vai encontrar muito nas pinturas dele futuras. Aí, em 1915, ele começa a se interessar por gravura em água forte. E em 1922 e 24, saem os primeiros artigos sobre ele. Tá? Mas, em 1923, ele perde o interesse por essa técnica, apesar de suas gravuras serem bem vendidas nessa época. Aqui, ele já está mostrando o estilo dele. Vocês vão ver aqui. Essa aqui, olha, essa perspectiva do alto, né? É muito interessante. Ela passa assim, essa figura pequena, já começa uma solidão, né? Já começa a passar aquele sentimento de solidão. Aqui temos locomotiva, que ele usa muito locomotiva na pintura dele, que é o símbolo da modernidade, né? E ele era muito bom nas gravuras dele. Aqui tem vento noturno, aqui já tem essa pintura, a gente vê que tem vento justamente pelo movimento da cortina. A mulher está, a janela aqui aberta, não tem nada do outro lado da janela, né? Mas ela está de olho aí para o exterior, né? Já tem o interior e o exterior. Aqui temos um casal dentro do metrô expresso. Eles estão juntos, mas é um vagão totalmente vazio, só com essas 2 criaturas, né? Esses dois personagens. Aqui, mais janelas. Vocês vão encontrar muitas janelas no trabalho dele. Também passa também um vazio, né? Um silêncio. O trabalho dele passa muito silêncio.
Aqui nessa obra aqui, essa foi uma obra premiada, que depois ele vai ganhar um concurso com ela, e também olhando através da janela. Agora, em 1918, é criado o Whitney Studio Club, onde artistas independentes podiam expor. E Hopper, aqui escrito errado, desculpe, é um dos fundadores. Mais tarde, esse clube dará origem ao Whitney Museum of American Art, em que o Hopper, ele é um dos fundadores desse Whitney Museum. Inclusive, as obras dele, a maioria das obras, estão nesse museu, em Nova York. Em 1922, expõe o Whitney Club 3 gravuras em água forte e uma pintura a óleo. São essas gravuras aqui, ó, são caricaturas, né? Parisienses. Aí eu botei 2 caricaturas parisienses que ele fazia naquela época que ele ia a Paris. Em 1923, participa da exposição de gravadores no Instituto de Arte de Chicago. Ele recebe o prêmio Logan pela água forte, aquele interior de East Side, que eu mostrei para vocês, a mulher, uma moça olhando pela janela. Ele expõe em Nova York, agora eu enrolei. 118ª exposição da Academia de Belas Artes da Pensilvânia. 118ª, olha, realmente embolei. 118ª. Exposição da Academia de Belas Artes da Pensilvânia. Ele expõe esse aqui, Restaurante em Nova York. Vocês vão ver, essa tela tem muito de Degas. Aqueles cortes, as figuras, os personagens. Lembra muito o trabalho de Degas ainda. E ele expõe 6 aquarelas no Brooklyn Museum, e o museu adquire a obra Telhado em Mansarda, por $100. Esse é o telhado em mansarda. Eu fui ver o que é mansarda, disse que é o tipo de telhados. Eu também não sabia o que era essa mansarda. Em 1924, participa de várias exposições e obtém um grande sucesso com a exposição de suas aquarelas, nessa galeria Frank K. Helm. E a venda de todas as suas obras permite que ele abandone sua profissão de ilustrador. Finalmente, ele conseguiu abandonar, ele nunca mais fez ilustração. E ele casa nesse mesmo ano com uma pintora, Joséphine Bertille Nivision. Aqui tem umas aquarelas dele. Ele tem um trabalho muito grande em aquarelas. E também aqui temos o carro já, que é a civilização. Aqui nós temos umas pedras, umas rochas. Né? Também é a civilização. Eu gosto muito de colocar a civilização. Quer dizer, o contraste. Aí, em 1924, aos 42 anos, é que ele vai desenvolver um estilo próprio, que estará presente em todas as suas pinturas até a sua morte. Ele não vai mudar o estilo dele. Então, não é só relativo à pintura, mas também ao conteúdo e ao tema da obra. Aí, ele, em 1943, ele constrói uma casa com um ateliê no estado de Massachusetts, em Salturo, onde passa todo o verão. Todo verão ele vai lá para esse ateliê dele. Ele morre no dia 15 de maio, aqui escrito errado de novo, desculpe, no dia 15 de maio de 1967, com quase 85 anos, no seu estúdio em Nova York. Aqui vamos ver a pintura dele, vamos analisar aqui, como eu disse, a janela,
Aqui está a figura sentada. É muito interessante que a figura dele, as figuras, né, elas são estáticas, né? Não se mexem, parece uma natureza morta, que elas são duras. E ele trabalha, você vê, com a luz, as sombras, então cria assim, leva esse clima, né, da solidão. Ela está olhando aqui para a gente, né? Você sente, você pensa em contar uma história. Tem uma mala aqui, ó, está com um cadeado, quer dizer, ela não abriu a mala, ela realmente ela chegou aí nesse motel. E o que será que ela está pensando aí sentada? Um automóvel aqui, ó, que é o símbolo, né, da modernidade. Ela não parece ser uma cidade, parece ser um motel numa área rural, né, porque a gente vê aqui uma montanha. E sempre esse contraste, da luz e sombra, da modernidade, né, da civilização com a natureza, e você vai encontrar sempre no trabalho dele. Aqui nós temos esse trabalho aqui, tem uma freira aqui com um carrinho, esse tem um movimento, esse é de 1924, você vê que esse já é 1957, mas tem um prédio aqui enorme, ocupando praticamente, passando, né, dos limites do plano pictórico da tela. Isso vai ser também encontrado muito nas pinturas de Hopper. Hopper gostava muito de cinema. Ele disse que, quando não tinha clima para pintar, ele ia ao cinema. Era fascinado também pelas salas de cinema e de teatro. Então, aqui nós temos uma pintura, ele aqui, um casal no teatro, a figura de trás cortada, que ele corta muitas figuras. Quer dizer, e esse casal, eles estão juntos, mas tem um quê aí de desentendimento, né? Eles não estão conectados. E esse palco enorme, isso tudo cria um clima realmente de um silêncio, um isolamento. Aqui tem uma moça numa sala de cinema. Isso aí a gente vê uma solidão mesmo, passa toda a solidão. As cores, ó, um amarelo saturado, o vermelho aqui da cortina saturado, olha, cores saturadas. E o escuro, né? O contraste do claro com o escuro. Outra, essa aqui é no intervalo, a moça sozinha, e vê que sempre as figuras são sempre paradas, assim, não tem movimento, são estáticas. Pensar, o que será que ela está pensando? Né? É estranho, muito, muito estranho esse silêncio que passa. Aqui já dois na coxia, a mulher lendo, também a gente vê as figuras, elas estão aí, mas parece que não tem nada um com o outro. São figuras independentes. Assim como Hopper gostava de cinema, muitos cineastas admiravam suas obras e se inspiraram nela para a realização de seus filmes, como, por exemplo, Alfred Hitchcock. Quem não se lembra da casa, né, de Norman Bates, em Psicose? Olha só, é um filme de 1960, e essa casa à beira do caminho de ferro é de 1925. É a casa de Norman Bates.
e de outros filmes também. Eu separei um vídeo que eu vou passar para vocês, que eu achei muito interessante, que vai mostrar bem essa relação do cinema com o Hopper. Então, no final da minha exposição, eu vou passar esse vídeo, que é um filme que o pintor que todo cinéfilo gostaria de conhecer. Aqui nós temos o filme Janela Indiscreta, né? Isso aí não é o filme, mas é inspirado, quer dizer, você está vendo o Hitchcock, ele se inspirou nessa maneira do Hopper mostrar, né, as janelas, né, são janelas indiscretas, que isso é muita característica do Hopper. Você olhar através da janela. Olha, essa aqui é uma janela. E aqui temos um casal. Ele lendo jornal, ela aqui dedilhando um piano. Totalmente isolados, não tem uma comunicação entre eles, né? Passa assim uma... Regina, alguém algum dia estudou isso, essa obsessão dele por janelas? Alguém comentou, estudou, fez algum estudo sobre isso? Não, o que diziam que ele era uma pessoa muito quieta, entendeu? Não era de falar muito, pelo menos o que eu pesquisei, entendeu? Que ele era muito na dele. Ele via o mundo através das janelas. Mas isso aí é porque, na verdade, isso aí leva a gente a contar uma história, né? Você olhar pela janela, você começa... Eu acho que essa característica dele de ilustrador, esse começo dele como ilustrador, eu acho que levou ele muito a entrar nessa coisa de tentar trazer uma história. E uma brincadeira com a pessoa que fica vendo, né, o que ele faz. Eu acho que ele faz uma brincadeira, ele incita o outro. Mesmo quando ele põe essas pessoas assim, sem nenhuma afinidade, sem nada, parece que ele pegava o momento... a sensação que me dá é que ele bate um retrato do exato momento que as pessoas estão distanciadas. Né? É como se ele estivesse expondo a intimidade dessas pessoas. É verdade. É no momento assim que esses dois estavam desconectados, mas eles podiam estar conectados antes. Deveriam ter falado alguma coisa e cada um virou um para ler o jornal e o outro para bater o piano. E ele pega exatamente nessa hora. Que coisa, né? É intrigante esse cara. Mas acontece que isso aí não foi o retrato que ele pintou. Sim, eu sei, não foi um retrato. Essa é uma coisa que ele criou, né? Ele quis criar esse instante, né? Esse instante de falta de comunicação, não tem comunicação nenhuma, né? Vazio, né? É um vazio. E uma porta, seria uma porta enorme, né? Separando eles. Muito representativo. E esse tipo de trabalho vai influenciar o Hitchcock naquele filme dele, justamente, Janela Indiscreta, que tem, eu não sei se você lembra desse filme. No Hitchcock fez aquela casa, antes ou depois, ele pintou e aí fizeram para o cenário, é isso? Não, vocês... Deixa eu voltar aqui para vocês verem. É de 1925, Hitchcock fez em 1960. É verdade. A mesma coisa, Janela Indiscreta, é 1954. É verdade, o Hitchcock inspirou-se nele. Não foi só Hitchcock. Eu vou mostrar um vídeo no final, que vocês vão ver que muitos artistas, entendeu, se inspiraram nele. Agora, o Hopper,
ele gostava muito de ir ao cinema, ele gostava muito daqueles filmes, filmes franceses. Era casado? Era casado, casou com uma pintora até o final da vida dele, com a mesma pintora. Teve filhos? Josefine. Não, não fala em filho, não. Não, acho que não tiveram filho, não. Não sei, porque pelo menos no livro que eu tenho dele, também nas pesquisas, ninguém fala em filho. Viu? As mulheres que ele pintou são discretamente sensuais, principalmente a primeira. Aí agora, de novo, ó, olha a janela indiscreta. Aqui, uma mulher arrumando a casa, né? E olha a gente olhando aqui pela janela, né? E essa moça não parece escritório. Ele era um tremendo voyeur. É um voyeur, é um voyeur. É um tremendo voyeur, isso sim. Aí tem aqui um papel na mão, o que será que ela está lendo? E outra coisa, olha só, olha a rua deserta, tudo deserto, só aparece, aqui as janelas também não tem mais nada. É só aquelas tem uma outra mulher aí, né? Aqui fora. Agora, olha a cor, esse amarelo saturado, né? Bem forte, né? E ele usa aqui também esse azul, aqui, aí bem no escuro. Ele trabalha muito assim, isso aí, ele cria assim, um clima muito forte. Eu não vejo ele como voyeur, não. Eu vejo como uma pessoa observadora. O voyeur tem um aspecto erótico no que ele quer ver. E não é o caso. Estava sempre eu acho que ele era... Eu acho que todo... Ficava espreitando, olhando. Acho que não tem não deixa de ser um voyeur mesmo, olhando dentro da... Voyeur tem que ter um aspecto erótico para ser voyeur. Bem, isso eu não posso discutir com você, que eu não sei, mas para mim, voyeur, eu acho que seria justamente esse negócio de você olhar a vida dos outros, talvez, né? O que está acontecendo, eu não sei. É um pescoço. Gosta da intimidade dos outros. Da intimidade. Isso aí, justamente, é a intimidade de cada um aí. Você vê. Olha aqui, esse quadro aqui é o quadro considerado o mais famoso dele. Lindo. Nighthawks, que a tradução é Aves da Noite. Esse quadro ele pintou 2 dias depois da invasão dos japoneses, né? Em Pearl Harbor. E justamente foi quando começou a Segunda Guerra Mundial, que os americanos, né, entraram na Segunda Guerra Mundial. Então, a sociedade americana, né, estava muito abalada com isso e ele pintou esse quadro. E esse quadro é um quadro muito famoso dele, tem todas as características dele, que você vê as ruas vazias, os prédios totalmente fechados, isso é de noite, né? Tem cores saturadas, nós vemos aqui esse contraste muito grande do claro, né, com o escuro, né, da luz, muita luz. Até o estabelecimento está bem vazio. Pois é. Mas tem essas 4 pessoas, mas elas estão totalmente desligadas uma da outra. O homem com a mulher do lado. Que ele pinta é totalmente sós, parece pessoas totalmente sós. Mas é isso mesmo que ele passa. Assim. É isso que ele passa. Totalmente. A ideia uma solidão em tudo, mas é lindíssimo, lindíssimo esse quadro. Lindíssimo. E esse quadro é um quadro grande, ele tem 1,52 m, se eu não me engano, por 80 alguma coisa centímetros. Então, ele tem 1 metro, você vê, 1,5 m de quadro, não é um quadro pequeno. E esse quadro parece que está em Chicago. É o quadro que você vai ver, inclusive, quando eu mostrar o vídeo dos filmes, como vocês vão ver como utilizam esse quadro
em filmes, sabe? É muito interessante. Vocês querem apreciar um pouquinho, sentir assim? Porque a obra do Hopper é para a gente sentir, né? Olhar e sentir. Inclusive o momento que a gente está vivendo agora, né? De solidão, né? Isolamento. Mas estou amando a pintura dele. Estou amando. Agora, olha aqui que interessante. Esse negócio é muito interessante, essa pintura dele. Nós estamos olhando através de uma janela, uma pessoa, né, um homem, que ele está olhando também através da janela. Então, a gente vê o que ele está vendo através da janela e a gente vê também o que nós estamos vendo que está fora da janela. Então, é muito interessante. É uma janela que mostra um homem que está olhando justamente através de outra janela. Essa moça é um também... quadro? É um quadro moça só? Também, hein? É um quadro Não, aqui só? são 2 quadros. Esse aí? Esse é um quadro, tá. Esse é um quadro, esse é outro. Ah, tá. Esse quadro, esse aqui é uma cidade, né? Esse aqui já é uma casa no campo, né? Então, tem a casa enorme, que ocupa seria metade do quadro, essa varanda da casa, né? E aqui a outra metade é o campo, né? E aí vocês veem que a gente também está olhando uma mulher que está olhando através da janela. Através da janela. E a gente está vendo o que tem ela tá olhando do outro lado. Interessante. Mulheres deles são sempre inteironas. Você só está pensando nas mulheres inteironas? Só pensa nas mulheres. Mas é o mais importante aí que eu vi até agora. Olha a outra. E ele vai gostar dessa agora. Mas elas são meia duras. Essa daí não pode olhar. Aqui, ó, ela olhando pela janela. Olha o cabelo dela, coisa bonita. Olha o cabelo. Ela está pelada, hein? Está nua. Pelada. Mas está muito lindo esse quadro, muito lindo. Olha o contraste, né? A cor escura com as cores claras. Você vê como é que ele joga bem a cor, né? Para a gente, o olho da gente, a gente vê todo o quadro, né? E aqui, ó, aqui nós estamos vendo que é uma cidade grande, porque tem outras janelas, não tem. Deve ser outros prédios, né? Aqui. E ela está na janela olhando, 11 horas da manhã. Aqui é muito interessante que ele botou essa moça sentada, mas olha o que ele está chamando a atenção. É um vaso de flor aqui, ó. Esse vaso chama mais atenção do que a mulher na janela. Vê na cidade, olha só, os prédios, as cores, ó. Ele compõe muito bem com esse negócio da luz e da sombra, né? Das cores. As cores, ele usa muitas cores de tonalidade mais baixas, né? Com essas cores saturadas. O que você chama de cor saturada? Essa cor Essa escura? Aqui, não, saturada está aqui, ó. Quando ela brilha demais. Tá. A mulher está toda, ó. Essa mulher está totalmente... A cor foi... Ela vai... quando você vê essas cores brilhando demais, muita luz. Ok. Demais. Aí, quando ela está com muita luz, ela está saturada demais. Se ela estiver com baixa luz, ela está pouco saturada. Essa mulher da esquerda também está sem roupa? Não, ela está tipo uma camisolinha lá. Essa aqui, a gente fica pensando, ela levantou da cama, está batendo um sol, né?
a luz. Mas a luz do sol é interessante, porque essa aqui não deve ser a luz do sol, porque, a não ser que tenha uma outra janela, né? Porque essa janela não iluminaria assim. Assim, Então, de trás. E também tem a luz na frente. Ah, mas aqui tem uma cortina, ó. Então, deve ter uma. Aqui! Essa Está entrando luz cortina, por aí. essa cortina aqui, essa aqui. E ela Olha está o detalhe, olhando. hein? Olha o detalhe. E ela está olhando através de uma janela aqui, ó. Olha o olho dela. Essa cortina mostra, faz a gente deduzir que tem uma janela, que está entrando o sol no quarto dela. Aqui você vê também. Do lado de lá está escuro. Olha, o quê? E é um sol nascente, porque do lado de lá está escuro. Escuro que eu digo, está clareando. Eu sei. É uma manhã de sol. Amanhecendo. Aqui temos janela, mas tem uma outra janela. Isso aqui eu acho que está dando para outro prédio, porque tem luz do sol na cidade. Essa aqui está também sentada, aqui, ó. Aqui é cidade, tudo é cidade. Sol da manhã. Manhã numa cidade. Se observa que as pessoas parece que estão sempre contemplando, né? São sempre olhando para alguma coisa. Sempre olhando, contemplando, parados, olhando. Estática, elas são sempre estáticas. Isso. Movimento, elas não têm movimento. Elas estão paradas. Isso. Aí, elas estando paradas desse jeito, aí não sei, aí que passa, eu acho. Mas se elas estivessem pensando, né? Contemplando, pensando. Mas essa outra aqui está mudando a roupa, olha, ela vai vestir uma roupa aí. Ela está com uma toalha na mão. Tem uma toalha, ela deve ter saído do banho, ou vai entrar no banho. Aí vocês viajam, viajar em cada trabalho dele, em cada pintura dele. Aqui tem uma mulher nua, seminua, deitada. O homem aqui não está nada satisfeito, está triste, né? Ele estava lendo alguma coisa aqui. Entra o sol que ilumina. É solidão pura, né? Apesar de ter duas pessoas, mas você não vê comunicação entre as... Estranho isso. Muitas janelas. Vocês que são psicólogas, né? As psicólogas do grupo, é um bom estudo. Agora, aqui são os ambientes também. Quarto. Essa moça está num quarto de hotel. A mala dela está aqui. A gente não sabe se ela chegou, se ela vai embora, sapatos jogados. É todo cheio de detalhes. A barbearia. Olha, uma roupa em cima da... Eu não sei. Isso é um livro na mão dela ou é um papel? É o quê? Pode ser um prospecto, né? Não era livro, não, porque é fino. Não é livro, não. Não, é grosso, Regina. É grosso? Não estou vendo o grosso, não. Esse aqui é uma sombra. Ele está virado assim. Não. Está virado no joelho dela. Está virado no joelho dela, é verdade. É fino, é um papel, tem razão. Vai ver que ela chegou de viagem e resolveu ver o prospecto da cidade. Não sei. Aqui estamos na barbearia também. Sempre essa perspectiva, né? Esses cortes que ele dá. Aqui a moça também não tem nada a ver. O barbeiro aqui, não, a gente nem vê a figura que ele está cortando o cabelo de alguém. É
impressionante a luz, né? Como ele bota o sol, parece que a gente está vendo o sol ali mesmo. Né? Impressionante. Lindo. E as cores que ele usa são muito lindas. Justamente as cores, esse contraste que ele usa. Né? A combinação de cores, esse verde com azul, olha, eu gostei muito desse cara. Viu? Eu também gostei, estou fã dele. Gostei mesmo, não conhecia não, gostei Amei. mesmo. Eu sabia que vocês iam gostar. Interessante. Né? Por ela, aqui ela está aqui. Da esquerda tem um rosto muito bonito. Eu fui pegar a lupa. Essa aqui sozinha, né, no ambiente. Aí vocês Tudo vão ver. só. Vocês vão ver. Só. Tudo só. Tudo só. Quando está acompanhado, tem solidão. Aqui em outro ambiente também. Apesar de estarem juntos. Cafeteria, o sol. É sempre assim. A característica dele é cidade, entendeu? É a vida da sociedade americana dessa época, tá? Sempre tem sol. Sempre tem luz. Muita luz do sol. E luz do sol, né? Mais. E é o contraste que ele joga, justamente a luz do sol com as sombras. E as pessoas, mesmo ou sozinhas, ou com outras pessoas, mas sempre solitárias. Desconectadas. Nunca se comunicando. Essas são as características dos quadros dele. Olha essa, Gente ao Sol. Aqui já é um lugar que tem a parte rural, né? Você vê as figuras aqui, tudo olhando no mesmo sentido. Natureza. E não se comunicam, tudo duro. Todos os braços tudo iguais, ó. E todos de paletó e gravata. Porque nessa época as pessoas deviam... Não, tem um que não tem... 1950. Tem um lenço. Agora, essa coisa também deles mostrar assim, uma parte muito vazia, isso aí também traz esse clima de isolamento, de solidão. Uma área grande, né? Muito grande, vazia. É interessante que, mesmo quando não tem uma janela, eles estão olhando para fora, para algum lugar, para alguma e coisa. O interessante é que a gente também está olhando eles. Com certeza. Nós estamos olhando eles. Também. Não é eles que estão olhando para algum... Nós estamos olhando eles. Através deles. Isso aqui é desemprego? Não é? Desemprego? Não, Cidade Mineira, é uma cidade mineira de Minas, né? Na Pensilvânia. Aqui é domingo, é um domingo. Tudo fechado, Domingo. As lojas fechadas, e o homem sentado na calçada, sozinho, pensando na vida. Não sei eu. Curtindo a sua solidão. E essa é uma aqui, cidade... Olha, aqui são... Ai, que lindo esse quadro. Eu amei essa casa. E a mulher na porta. Aqui ele joga uma luz, meia luz aqui na metade do rosto dela e no braço. E toma conta da tela toda, né? Corta aqui com sombras. E a janela, sempre tem janela. Aqui é uma moça aqui parada aqui na porta, né? Aqui tem um vento, porque você vê que a cortina está balançando, e a saia dela também tem aqui um balancinho, inclusive a blusa dela, a saia, é transparente, que eu estou vendo aqui o conto. Não sei se dele tem um contorno. Tem transparência.
Tem um contorno aqui das pernas dela. Ela é uma escultura. É bacana. Escultura é porque ele pinta as figuras paradas, né? Parecem figuras de... Sim, mas incrível ele. Todas elas... Aqui é noite de verão. Aqui está um casal. Eles estão juntos, mas... sem muito papo. O negócio aí não está muito bom aí entre eles, não. Olha só. Ele não é maranga. Impressionante. Você vê que ele ilumina, né? Ele joga bastante luz aqui na moça. Ela está toda em luz, praticamente. Só um pedaço aqui do rosto aqui. Ele também, a roupa em luz. Aqui a blusa. Ela deve estar de short, né? Naquela época, muito curto para ser saia. Deve ser short. Bem moderninho. Saia, deve ser saia short, né? Aquelas saias. Naquela época, 47. O short é mais compridinho. É jogadora de tênis. Pernas sempre perfeitas. Agora é essa. Essa na porta. Muita luz. Janelas fechadas, ela na porta. Essa está vestida, muito elegante, chapéu. Aqui bem tá dotada ela. Sempre olhando para frente. Aqui já é o campo, né? Uma casa já num lugar, uma área rural, né? E eles sempre olhando para frente, né? Ou para baixo. Eles nunca olham para o outro. Eles nunca olham para o outro. Bem novinha. Admirando a paisagem. É um casal jovem, inclusive. Aqui também a natureza ocupa, né, a parte de natureza ocupa a maior parte do quadro, pedaço da casa. Cachorro, né? O cachorro está olhando para alguma coisa, sempre olhando, né? O moço ainda querendo, acho que chamar o cachorro. Dar alguma coisa. Está querendo dar alguma coisa para o cachorro. A mulher que... Muito bonito. O cachorro está lindo, o cachorro. Os dois cachorros. Parece ser colhe. A luz, né? Tem muita luz, né? Muita luz. A lupa é vagabunda demais. Agora, isso aqui é o que ele vai usar, ele trabalha muito também com posto de gasolina, que é justamente a civilização, né? Chegando, você vê. O rural, a parte rural, um posto de gasolina, deserto, e um senhor aqui nas bombas. De colete, o homem está de colete. É vestimenta da época, né? Então, bom. Mais postos de gasolina. Aqui está a estrada com 4 pistas. Eu não sei, eu vejo 2 pistas, né? Não sei onde é que são 2. 2 pistas. O homem sentado, olhando para frente, sempre olhando para frente, né? E essa mulher deve estar reclamando de alguma coisa. Cada pista tem... Deve ser pista com mão dupla. Pode ser. Quatro. É verdade. Mas você vê que não passa aqui, não passa. O que mostra que tem carro é porque tem um posto de gasolina. E o homem sentado olhando para frente. E a mulher já é uma senhora. Parece um senhor. Aqui já é um retrato de Nova Orleans. Você vê a rua vazia. Olha o posto de gasolina. Olha o poste, que ele gosta muito de poste. Ele adora poste.
Bem alto. Não, né? É porque a pintura dele são pinturas de contraste. Tem sempre um contraste. Olha aqui. Isso aqui são as ruas Que linda. vazias. Olha o poste aqui. É poste e trilho de trem que ele usa. Vários postes. Né? Isso é para mostrar que a civilização chegou. Ele usa sempre esse contraste. Olha aqui, aqui tem um poste aqui e tem o trilho do trem passando. Ah, é. Passa trem aí. A casinha. Mais trilho de trem. Aquela casa do Hitchcock tem um trilho de trem passando na frente. Eu não sei se vocês repararam. Tinha. Eu reparei. Ele com trilho, sabe? Sempre o campo da civilização. Isso aqui é uma... Que lindo! Esse aqui é o quarto à beira-mar. Fantástico. Tá, isso. Janela aberta à beira-mar. Para o mar. Aberta para o mar. Aí vocês, o sentimento que passa aí. Agora, os postes que ele mostra são muito mais altos que um poste normal. Parece que é de telégrafo. Agora, em 1965, aos 83 anos, ele pinta os comediantes. É ele aqui, representando Perrault, e a esposa Jo, a Pierrette, da Comédia da Arte. Perrault pega pela mão de Pierrette e os dois se curvam como sinal de agradecimento e despedida. Foi a última pintura de Edward Hopper. Olha, escrevi errado. Meu Deus do céu. Não deu para corrigir. Ele morreu menos de 2 anos depois. Ele viu, é o palco, né? É o teatro, né? É o palco, a despedida do palco da pintura, né? É a última pintura dele. Legal. Muito bacana essa história aí, gostei muito disso. Agora eu vou passar para vocês. Bom. Essa aqui foi da onde eu tirei. Esse filme, O Pintor, que todo cinéfilo precisa conhecer. Esse pintor que tem uma relação muito especial com o cinema é o americano Edward Hopper, que trabalhou principalmente entre as décadas de 20 e 60. Sendo um dos artistas mais importantes do século XX, Hopper criou obras que inspiraram não apenas outros artistas plásticos, mas também vários cineastas. Então hoje a gente vai analisar de perto a arte de Edward Hopper e ver o que a faz ser tão importante para o cinema. O mais bonito na relação entre Hopper e o cinema é que ambos inspiraram um ao outro. Isso porque o Hopper adorava ver filmes. Como ele declarou uma vez, quando não estou no clima para pintar, eu vou ao cinema por 1 semana ou mais. Em especial, o artista se admirava com filmes do expressionismo alemão e com filmes B de Hollywood, que trabalhavam muito o uso de sombras fortes. Não é à toa que essa característica começaria a ser vista no trabalho de Hopper, como nesse desenho chamado Night Shadows. Mas a inspiração proporcionada pelas visitas ao cinema não se resumia aos filmes que Hopper assistia. Como um grande observador do cotidiano, o pintor era fascinado pelas salas de exibição e pelas pessoas que frequentavam esses lugares. Isso fica claro nessa ilustração, chamada O Balcão, sem contar aquela que é uma de suas obras-primas, New York Movie. Com o passar dos anos, Hopper se tornou um dos artistas mais famosos dos Estados Unidos e, pouco a pouco, cineastas da década de 40 começaram a se inspirar no trabalho dele para criar o visual de seus filmes. E como as obras de Hopper tinham um forte senso de contraste entre sombra e luz, elas acabaram servindo como uma grande influência para alguns filmes noir. Um ótimo exemplo é o clássico Força do Mal, de 1948.
Durante a produção do longa, o diretor Abraham Polonsky levou o diretor de fotografia George Barnes a uma exposição de pinturas do Hopper e falou: "É assim que eu quero que fique o nosso filme." Mas o alto contraste não é o único aspecto do estilo do Hopper que influenciou o cinema. Ainda tem várias outras características dessas pinturas que são cruciais da gente analisar. A primeira delas é a ambientação das cenas pintadas por ele. Hopper gostava muito de retratar a vida em dois ambientes contrários: o campo e a cidade grande. Uma das pinturas mais importantes dele a representar a vida no campo é The House by the Railroad. Se essa casa te parece familiar, saiba que não é por acaso, porque foi nela que Alfred Hitchcock se inspirou para criar a casa da família Bates em Psicose. Outro diretor que se inspirou diretamente nessa pintura foi Terrence Malick, como a gente pode ver em seu filme Cinzas no Paraíso. E o mesmo vai acontecer em Assim Caminha a Humanidade. Mas talvez Hopper seja ainda mais reconhecido por suas pinturas sobre a vida na cidade grande. Ruas desertas, restaurantes, escritórios, apartamentos, e diversos cineastas se inspiraram no pintor na hora de retratar esses ambientes urbanos. Aqui a gente pode citar mais uma vez o Hitchcock. Em Janela Indiscreta, o cineasta nos apresenta uma visão voyeurista, nos fazendo espiar pelas janelas e observar a vida privada das pessoas. Algo que a gente pode ver em pinturas de Hopper como Room in New York e Night Windows. E o retrato que o artista faz das cidades influenciou ainda muitos outros filmes de diferentes décadas. Essas são apenas algumas das obras que se inspiraram no Hopper para retratar o ambiente urbano. Outra característica importante de Hopper é o uso de cor, já que, com frequência, o artista emprega tonalidades saturadas. Foi isso que inspirou a abordagem usada pelo diretor Todd Haynes em seu drama Longe do Paraíso. Junte esse uso de cor com a ambientação do filme nos anos 50 e parece que você está vendo pinturas do Hopper na telona. Até agora a gente citou as principais características plásticas da obra de Hopper, mas também é muito importante a gente falar das temáticas que ele abordava. Se você observar as pinturas dele, vai perceber que elas quase sempre retratam sentimentos de solidão, isolamento e incomunicabilidade. Nessas pinturas, a atmosfera emocional é muito bem definida. Tudo é meio melancólico. E isso causou uma forte impressão no cineasta italiano Michelangelo Antonioni. E por mais que nos filmes dele a gente veja composições que parecem com as de Hopper, Antonioni não vai tentar recriar os quadros do pintor nas cenas que dirige. O que o cineasta faz é se inspirar nas pinturas de Hopper para apresentar as mesmas temáticas de solidão e incomunicabilidade. O exemplo mais famoso é sua trilogia da alienação, composta por A Aventura, A Noite e O Eclipse. E se tem outra obra influenciada por essas temáticas de Hopper que merece destaque, é Mad Men, que vai retratar a desconexão pessoal e a solidão em vários de seus episódios. E se isso não bastasse, o seriado vai evocar ainda mais as pinturas de Hopper graças à ambientação nos anos 50 e à composição dos planos usada para falar dessa solidão urbana. E não tem como a gente falar da relação entre Hopper e cinema sem citar aquela que é considerada a sua obra-prima, Nighthawks. Aqui a gente vê a soma perfeita das características que a gente discutiu hoje. O alto contraste entre luz e sombra, as cores saturadas, a ambientação urbana, o isolamento. Não é à toa que muitos críticos consideram essa pintura como a mais cinematográfica de toda a carreira de Hopper. E diretores têm sido fascinados por esse quadro há décadas. Em parte pela belíssima composição do quadro, em parte pela atmosfera emocional dele. Ridley Scott, por exemplo, mostrava Nighthawks constantemente para sua equipe enquanto filmava Blade Runner, porque era esse humor de isolamento e melancolia na cidade grande que ele queria criar. Já outros cineastas fizeram referência direta a Nighthawks em seus filmes, muitas vezes recriando a pintura. E a televisão não fica para trás quando o assunto é fazer referência a Nighthawks.
Particularmente, eu acho inevitável a gente se admirar ao perceber quantas obras se inspiraram no belo trabalho de Edward Hopper. Perceber quantos diretores beberam dessa fonte para criar cenas que parecem ter saído de uma pintura, captando nas câmeras toda a luz, a cor e a solidão que tornaram esse artista tão icônico. Isso tudo só nos mostra como, muitas vezes, vale a pena a gente revisitar as artes que vieram antes do cinema para apreciar ainda mais os filmes que a gente adora.